Graça e paz, irmãos. Boa noite para cada um de vocês. Tudo bem? Recebam aí na sua casa aquele abraço. Receba nessa noite aí o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa saudade. Estamos com saudade demais de todos vocês, de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de estarmos em comunhão. E eu estou esperando aquele dia que todos vão estar livres novamente de todo esse caos, de todo esse mal, poder estar novamente juntos. Eu imagino como vai ser esse encontro, como vai ser este culto, como vai ser o nosso momento de adoração ao Senhor. Eu estou gerando expectativa, porque nós estamos gerando algo por dentro nas nossas casas nesses dias. Nós estamos gerando algo em Deus nesses dias, e eu tenho a certeza absoluta de que quando nós nos reunirmos, nós vamos colocar para fora tudo aquilo que Deus tem acrescentado para dentro de nós, neste tempo que nós podemos estar com a nossa família, com a nossa casa e principalmente com o Senhor. Não deixe passar a oportunidade de você estar junto com o Senhor em adoração. Não deixe a oportunidade passar de você estar junto com o Senhor em conhecimento da palavra dEle, porque esses dias são dias que Deus deseja acrescentar em nossas vidas conhecimento, sensibilidade, direções. Esse é um tempo onde as pessoas estão tão carentes, mas tão carentes de uma palavra, de algo que vem de Deus, e que Deus possa usar você, que Deus possa usar a mim neste tempo. Amém? Gente, eu quero compartilhar nessa noite uma palavra com você. E essa palavra que eu quero compartilhar com você, ela, estava fervendo em meu coração hoje à tarde. Eu estava aqui arrumando as coisas para preparar este culto aqui. E desde quando tudo isso começou, a gente vem perguntando a Deus, a gente vem conversando com Deus, a gente vem, ficando ali na expectativa do que Deus Ele quer de nós, E nós precisamos saber que nada, mas absolutamente nada, está fora do controle dEle. Aparentemente pode estar fora do controle humano. Por quê? Porque o homem, cada vez mais que adquire conhecimento, era para ele ter um coração humilde, quebrantado, e saber que todo esse conhecimento que ele tem vem do Criador. Mas o homem, quando ele adquire conhecimento, ele começou a deixar o seu coração ensoberbecer, e a soberba afasta os homens do verdadeiro Criador, que traz a sabedoria, o conhecimento. E sabe, queridos, aparentemente aos olhos dos homens podem estar tudo fora do controle, mas de Deus tudo está absolutamente no controle. Ele tem o tempo nas suas mãos. E o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos estar ligados naquele que falou: eu sou a luz do mundo. Se vocês andarem comigo, vocês não andarão em trevas. Está lá em João, no capítulo 12, onde a gente vai ler já. Jesus falou: se vocês andarem comigo, vocês andarão na luz. E quem andar na luz jamais andará em trevas. E sabe o que significa andar em trevas? Andar em trevas significa não saber para onde vai, não saber o que fazer. Andar em trevas significa andar em incredulidade. Andar em trevas significa andar com medo. Andar em trevas significa recuar. Andar em trevas significa estar vulnerável.
Eu não sei se você já acordou de madrugada na sua casa e você foi tentar ir no banheiro e tudo estava escuro e você foi pela casa. Por mais que você conheça a sua casa, por mais que você conheça onde está cada móvel, por mais que você ande todos os dias dentro da sua casa, mas no escuro você vai com cautela para você não bater o pé em nenhum lugar. Por quê? Porque trevas não deixa segurança em nós, ainda que a gente possa achar que conhece aquela situação, mas as trevas nos traz instabilidade. As trevas nos traz, sabe, o medo das coisas, a incerteza das coisas. Nós não temos a convicção aonde está aquilo que nós precisamos. Mas quando a luz chega, quando a luz brilha, quando Cristo resplandece em nós, Ele abre o nosso entendimento e nós não seremos confundidos jamais. Por quê? Porque a luz do mundo clareou o que estava em trevas em nossa vida. A luz do mundo clareou aquilo que não tinha saída para nós. A luz do mundo clareou aquilo que eu e você há tanto tempo estávamos procurando, questionando. Cristo é a luz do mundo. E nessa noite a minha oração é para que essa luz, ela resplandeça na sua casa, ela resplandeça na sua vida. E a palavra que eu quero ministrar para você hoje está lá no livro de João, capítulo 12. Logo após que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus estava em uma conversa com os discípulos, e eu queria compartilhar aqui com você essa palavra que está no livro de João, no capítulo 12, livro de João, capítulo 12, aleluia, glória a Deus. Livro de João, capítulo 12, versículo 25, 26, 27 e 28, que diz assim: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora vem aí um versículo extraordinário, versículo 27. Agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso e para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Você pode dizer aí na sua casa: aleluia. Senhor, a minha oração nessa noite é para que cada pessoa que esteja nos assistindo, nos acompanhando, Senhor, por este culto, essa noite, ter o seu entendimento, Senhor, aberto, que a tua palavra possa clarear, Senhor, em seus corações, para que este tempo que nós estamos vivendo, Senhor, este tempo de incerteza e de instabilidade, a ótica humana, mas na ótica divina, Senhor, nós podemos ter a certeza que o Senhor está preparando para nós. Eu coloco o meu coração à disposição e coloco o meu coração, ó Deus, ao serviço daquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Gente, esta conversa de Jesus foi depois que ele tinha jantado na casa de Lázaro, depois que tinha ressuscitado ele. Depois que Jesus jantou lá, vem a entrada em triunfal de Jesus na casa. Ele foi ungido, ele vem agora a entrada triunfal, e agora ele com os discípulos, ele está ali
premeditando a sua morte, ele está ali falando da sua morte, ele está falando do que estava por vir. Deixa eu te falar uma coisa, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio à terra para uma missão, Jesus veio à terra para um propósito, Jesus veio no tempo certo, Jesus veio na hora certa, para o tempo determinado por Deus. E ele, como homem, cresceu, como homem aprendeu, como homem se submeteu e cumpriu o propósito para o qual Deus tinha estabelecido para ele. E agora, Jesus, aos 30 anos, depois de estar se preparando esse tempo todo, começa o seu ministério, chama 12 discípulos, anda com esses 12 discípulos, para que esses discípulos pudessem levar adiante o que Jesus veio começar aqui na terra. E aí, os discípulos começam a analisar Jesus, começam a observar Jesus e são atraídos por Jesus, pela sabedoria que havia nele. Eu quero falar para você que os homens estavam sedentos, os homens estavam com fome de ouvir Deus, os homens estavam cansados daquela lei que massacrava, os homens estavam cansados daqueles religiosos que traziam o dedo apontando as suas falhas, os homens estavam à mercê daquela condição que eles estavam passando. Mas Jesus veio para mudar o tempo, para mudar a estação. Jesus veio para um tempo aonde a graça de Deus agora entra e se manifesta em nossas vidas. E que graça é essa? É uma graça onde eu e você não merecíamos, aonde eu e você não precisamos fazer nada para alcançá-la. Jesus simplesmente nos deu. E o que nós precisamos hoje fazer, pastor? Nós precisamos hoje entender, crer e viver conforme o que Deus quer que nós vivemos. Jesus agora com os seus discípulos, ele está aqui compartilhando do propósito que está chegando, do propósito que está se aproximando. Qual é o propósito de Jesus? É a cruz. O propósito de Jesus é se entregar. O propósito de Jesus é morrer como o Cordeiro de Deus, que ia atrair para ele o pecado da humanidade. O pecado da humanidade vinha para os ombros de Jesus, para o corpo de Jesus, o homem perfeito, o homem santo, que não pecou, que não errou, mas que veio tomar a nossa culpa. Jesus morreu a nossa morte para que eu e você vivêssemos a vida dele. Então Jesus está aqui dizendo para eles: olha, eu vim para esse propósito, está se aproximando. E o que eu acho de mais interessante é o seguinte, o versículo 26: quem me serve precisa seguir-me. Quem me serve precisa servir-me. Eu pergunto para você nessa noite: você serve ao Jesus? Você serve ao Senhor? Ele está dizendo para mim e para você: precisamos seguir Ele. E seguir Jesus é seguir os seus passos. Seguir Jesus é seguir a sua condição, é seguir o seu estilo de vida. Seguir Jesus é seguir o nosso mestre, é fazer como ele fez, é andar como ele andou, é falar como ele falou, é viver como ele viveu. É isso que nos torna discípulos de Cristo. Não é apenas dizer que servimos ao Senhor e não seguir o mestre naquela condição ao qual nós precisamos seguir. E eu digo para você: e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Se você segue Jesus, se você não apenas serve, porque servir é uma coisa, seguir é outra. Muitas vezes as pessoas estão servindo a Jesus, mas não estão seguindo a Jesus. E esse tempo é um tempo onde todo mundo parou. Deus parou o tempo do homem. Tudo que estava programado parou. Tudo que estava projetado para 2020 parou. Os homens pararam, os projetos pararam. E eu pergunto: o que é isso? O que está acontecendo? É Deus
querendo dar para mim e para você a chance de nós entendermos, a chance do nosso coração endurecido voltar-se para Ele e saber que é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Talvez aquilo que você projetou para março, para abril, foi embora, você desistiu, mas o que Ele projetou vai se cumprir, o que Ele projetou vai acontecer, e nós precisamos sair do nosso tempo e entrar dentro do tempo de Deus, porque é o tempo de Deus que vai nos levar para o propósito que Ele tem para nós. Mas vamos lá, a Bíblia diz: aquele que me segue será honrado por meu Pai. E aí vem o versículo 27. Agora, meu coração, Jesus falando com os discípulos, viu? Meu coração está perturbado. E o que direi com o coração perturbado? Seu coração ficou perturbado esses dias, e está perturbado esses dias, deixa eu te falar uma coisa: não se preocupa, não se desespera. Existe um segredo, existe algo que nós precisamos entender, existe algo que nós precisamos observar. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você, pelo amor de Deus, escuta isso. Toda história existe dois lados. Talvez o lado que você só está vendo e observando é o lado da pandemia, é o lado do coronavírus. Talvez só o lado que você está aí enchendo a sua mente, o seu coração, é essa situação atual. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe um outro lado. Jesus falou: agora meu coração está perturbado. Por quê? Porque estava se aproximando o seu propósito. E todas as vezes que o nosso propósito está se aproximando, a gente fica inquieto. Por quê? Porque se nós estivermos ligados com o Senhor, a nossa carne vai gritar para que a gente não cumpra aquilo que Deus quer que a gente faça, mas o nosso espírito vai nos trazer paz em falar assim: não pare, siga adiante. Aí Jesus fala: o meu coração está perturbado, e o que direi? Vocês acham que eu vou dizer o quê? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Jesus sabia quem era, Jesus sabia o tempo que estava vivendo, Jesus sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Você precisa saber quem você é, você precisa saber o tempo que você está, você precisa saber o que está por vir, e você precisa saber o que Deus quer de você. Jesus, ele disse: eu estou inquieto, estou perturbado, a parte humana, mas a parte divina, a parte que está ali dentro de mim, me forçando, me conduzindo, me guiando, me fortalecendo, me animando até o propósito, é maior do que a parte humana. Deixa eu te falar uma coisa: a parte humana sempre vai gemer por causa do pecado. Por causa do pecado que Adão trouxe à humanidade, a parte humana sempre vai gemer, a parte humana sempre vai tremer, a parte humana sempre vai querer desistir, a parte humana sempre vai querer jogar tudo para o alto, a parte humana sempre vai querer fugir, mas a parte divina vai nos inspirar a prosseguir. A parte divina que está dentro de nós. E que parte divina é essa? É o Espírito Santo que Ele deixou para nós, é o Espírito Santo que veio para mim, veio para você. É Ele que nós devemos dar ouvidos, é Ele que nós devemos nos deixar ser levados nesses dias. Aí Jesus fala: eu vou dizer o quê? Eu vou dizer: Senhor, salva-me, livra-me desta hora. O que é que você está orando? O que é que você está pedindo? Deus, pelo amor de Deus, me salva, me livra dessa hora. Eu digo para você: foi para este tempo que Deus te escolheu. Para que fugir? Para que fugir? Se foi para esse tempo que Deus te chamou, se foi para este tempo de pandemia, crise mundial no mundo inteiro, que Deus te colocou aqui. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes fala o seguinte, capítulo 3, que abaixo do céu há tempo para todas as coisas. E ele vem relatando ali: há tempo de nascer, tempo de morrer. Ele vem falando tempo de se abraçar, tempo de deixar de se abraçar, há tempo para tudo, abaixo do céu.
E aí, eu queria falar para você que também para cada tempo existem e existirão pessoas separadas por Deus para viver esse tempo. Você quer um exemplo disso? Para o Éden existiu Adão e Eva. Para o dilúvio existiu Noé e a sua família. Para Sodoma e Gomorra existiu Abraão. Para a libertação do povo no Egito existiu Moisés. Para a fome também no Egito existiu José. Para Canaã existiu Josué e Calebe, a terra prometida. Para a reconstrução dos muros existiu Neemias. Para livrar o seu povo das ameaças de Ramã existiu a rainha Esté. Para derrotar o grande Golias, que ameaçava todo o exército de Israel, existiu Davi. Para preparar o caminho do Salvador, existiu João Batista. Para a cruz existiu Jesus, para trazer redenção, para trazer salvação para mim e para você. E agora, para esse tempo de coronavírus, para esse tempo de crise mundial, para esse tempo de isolamento, para esse tempo de alerta, para esse tempo aí de perigo, existe a igreja do Senhor Jesus. Existe eu e existe você. Aonde você está, no seu trabalho, aonde você está, na sua profissão, aonde você está, na sua vizinhança, aonde você está, na sua cidade, aonde você está, em qualquer parte deste planeta, de algum segmento profissional, existe você e existe eu para esse tempo, para manifestarmos a glória de Deus. Jesus fala uma coisa interessante, que ele diz assim: agora meu coração está perturbado, o que farei, o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Versículo 28: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Você pode dizer aí mais uma vez: aleluia, glória a Deus. Ei, vamos entender, nós não vamos desistir, nós não vamos fugir, porque foi para este tempo que nós existimos. É para esse tempo que Deus separou a mim e a você. Ei, é para agora que você existe. O seu coração pode até estar perturbado como o de Jesus esteve. A sua vida pode estar até inquieta como Jesus ficou, mas não desistiu. E sabe o que era que mais estava no coração de Jesus, determinado, e o cuidado que ele tinha? Pai, agora, nesta hora, glorifica o teu nome. Queridos, quando nós entendemos quem nós somos,
quando nós entendemos de onde nós viemos, quando nós entendemos para onde nós vamos, quando nós entendemos quem rege a nossa vida, quem está acima da nossa vida, nós esquecemos de glorificar o nosso nome. Nós deixamos de glorificar o nome de instituições, de homens, de criaturas, mas nós nos preocupamos em uma coisa, em glorificar o nome do Senhor. Quem vai trazer jeito a esta pandemia não é homens, não é instituições. Quem vai trazer jeito a esta pandemia é o nome de Jesus Cristo, é o Senhor dos exércitos, é aquele que parou o tempo do homem, para que o homem entrasse no seu tempo, no tempo divino. Entender o tempo divino, não é eu e você que determinamos o fim, mas é Ele que já estabeleceu todas as coisas, mas precisamos estar nele, para não sermos confundidos, para não andarmos em trevas. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não desista, não fuja. Deus chamou você, mas pastor, eu estou com tanto medo, mas pastor, eu estou assustado, mas pastor, o senhor não ouviu? Deixa eu te falar uma coisa, aprenda a olhar, não só com a ótica humana, aprenda a olhar também com a ótica divina. Sabe por que as pessoas estão tão desesperadas? Porque elas só estão olhando pela ótica humana, elas estão com medo de morrer. E às vezes, quando nós temos medo de morrer, é porque nós não sabemos. Nós não sabemos e não entendemos que o Senhor nos fez para sermos eternos. Paulo diz: o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. O medo, ele é real, ele faz parte da nossa vida, mas o Espírito que Deus nos deu diz que não é um espírito de medo, mas um espírito de poder, um espírito de ousadia. É esse Espírito, o Espírito Santo, é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você já parou para analisar que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita dentro de mim, dentro de você? Sabe qual é o nosso problema, gente? É que às vezes a gente segue mais homens do que Deus. Quantas pessoas, eu pergunto para você, não estão nesse tempo frustradas, decepcionadas, tristes, com a sua fé abalada, machucada por causa de homens? Quantas pessoas deixaram de acreditar em Deus por causa das decepções dos homens? Sabe por quê? Porque botou sua força, sua fé e toda a sua vida nos homens do que em Deus. Aqui estão alguns resultados da web. Isso aí, muito bem, obrigado. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é Ele que merece a nossa total confiança, a nossa total adoração, a nossa total entrega. Nessa noite, a minha oração é para que o Espírito Santo possa trazer de volta muitos filhos que se desconectaram
com a sua voz. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente que olha na internet e fala assim: mas aquela pessoa não está cumprindo as ordens. Meu Deus, olha ali aquele ajuntamento de pessoas, não pode, estão descumprindo as ordens, vão contaminar as pessoas. E se espalha a notícia, o terror, o espanto. Você sabia que muitas pessoas se entregaram nesse tempo? Você sabia que muitas pessoas deixaram de se falar neste tempo por causa também de lado político? Sabe por quê? Porque estão desconectadas daquele que nos chamou e nos separou para esse tempo. Porque do jeito que uma pessoa pode espalhar o vírus, uma pessoa também pode espalhar a fé. E eu te pergunto: você tem espalhado o vírus? Você tem espalhado o medo? Ou você tem espalhado a fé? Você consegue se colocar no lugar de Davi diante de Golias, aonde um exército inteiro estava com medo das suas ameaças e de se submeterem a ele e ao seu exército filisteu? Você já parou para imaginar homens, soldados preparados, homens de guerra, armados com medo de um homem, porque ele era alto, porque chamava atenção a sua armadura, chamava atenção a sua voz, chamava atenção a sua espada, que era grande. Você parou para analisar, você se coloca no lugar de Davi. Tem que vir um garoto, tem que vir alguém que ninguém dava nada por ele, alguém que estava jogado no lugar, alguém que ninguém acreditava, apostava nada nele, alguém que até o seu pai disse: olha, cuida dessas ovelhas, que é o melhor que você vai fazer. E aí esse garoto que vai levar uma comida para os seus irmãos, vê o exército do Deus vivo ser afrontado por um homem chamado Golias, e aqueles homens não estavam fazendo nada, o rei não estava fazendo nada, estava com medo. Um garoto decide lutar a causa, um garoto decide dizer assim: conta comigo, rei. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Está na hora de você saber que se você é igreja do Deus vivo, você tem que dizer para as autoridades da sua cidade, você tem que dizer para as autoridades aonde você está submetendo-se a elas: ei, não tenham medo, conte comigo. Contem comigo. Deus não está querendo que você fuja, Deus não está querendo que você baixe a guarda. Eu não estou aqui para confrontar ninguém lá fora e dizer assim: ei, parem de colocar medo do povo. Não, mas eu estou aqui para dizer que tem um outro lado da história, e um lado da história é medo, um lado da história é cuidado, mas o outro lado da história é: para que existe a nossa fé, para que existe a palavra de Deus, para que existe um Deus criador dos céus e da terra, que controla tudo com o seu poder, para que os seus verdadeiros discípulos, para que os seus verdadeiros homens e mulheres que confiam e que acreditam nele possam dizer assim: Senhor, conta comigo, conta comigo. Davi se coloca à frente: toma aqui a armadura, Davi, toma isso aqui, Davi. Eu não preciso, eu vou com o que eu tenho. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema nosso? É que a gente já imitou muitas pessoas, é que a gente já tentou ser muitas pessoas, por admirá-las, porque estão no auge, porque estão na fama, e nós tentamos ser parecidas como elas. Mudamos as nossas roupas, mudamos o nosso cabelo, mudamos a nossa maquiagem, mudamos a nossa casa, mudamos o nosso carro, mudamos tudo por causa delas. Ei, você precisa ser parecido com quem você diz que crê,
com quem você diz que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós não somos nada, irmãos, nós não temos nada, mas Ele é tudo. E se Ele é tudo, eu vou ficar de braço cruzado? Se Ele é tudo, eu vou deixar essas coisas virem contra mim, contra as minhas famílias, contra a minha família, contra os meus amigos, contra a minha cidade? Não, eu me levantarei, eu me posicionarei. Está na hora de deixarmos de glorificar o nome da placa da nossa igreja. Está na hora de pararmos de exaltarmos e glorificarmos o nosso nome. Deixa eu ver quantas curtidas eu tive. Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão me seguindo. Está na hora de nós honrarmos e glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Aleluia. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Foi para esse tempo que você existe. E eu quero dizer para você nessa noite: não fuja, não desista. Aonde você está, você é uma extensão de Deus aqui na terra. E uma extensão de Deus aqui na terra não baixa a cabeça. Uma extensão de Deus aqui na terra pode até ficar perturbado, inquieto, mas não foge, não desiste, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quais são os seus planos depois que tudo isso passar? Quais são os seus planos depois que tudo isso acabar? Deus parou tudo para você poder entender que sem Ele nós não somos nada. Aleluia. Sem Ele nós não conseguiremos ir a lugar algum. Tem muita gente que alcançou o sucesso, mas para que o sucesso se o coração está vazio? Para que o sucesso se os amigos não existem de fato na hora que o dia mal chega? O maior sucesso do homem é quando ele entende quem pode preencher todos os vazios da sua alma. Deus está dando uma oportunidade para você, marido, que estava traindo a sua esposa, de parar e analisar e entender que você não precisa de um amante para ser feliz e realizado. Deus parou tudo por causa de você que estava agindo de má fé com as pessoas, que estava crescendo, pisando em alguém, para você entender que você não precisa disso para se sentir alguém importante. Deus parou tudo para mostrar para a humanidade que Ele continua sendo Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele não quer ver a perdição, a derrota e o fracasso de ninguém. Ele parou tudo para que as denominações parem de atacar umas às outras, para que pregadores parem de crescer e de ganhar fama na internet por atacar pessoas. Deus parou tudo para que a gente possa entender que estamos aqui para um propósito e não podemos desperdiçar o nosso tempo com bobagem. Não podemos desperdiçar o nosso tempo querendo estragar o que Deus preparou para nós, achando que o que nós queremos é melhor do que o que Ele quer para nós. Não, está na hora de conserto.
Está na hora de arrependimento. Está na hora de renovo. Está na hora de se levantar por dentro. Está na hora de mudar os pensamentos maldosos. Está na hora de olhar para dentro de você e saber o que até agora você tem construído e tem armazenado lá. Nessa noite, é essa palavra que eu quero compartilhar com você. Nessa noite, é essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e vem ministrando ao meu coração nesses dias. Seja como o seu mestre. No primeiro culto aqui, eu ministrei falando o seguinte: não fale do problema, mas fale ao problema. Eu quero dar uma notícia aqui para você que eu não sei se chegou para você. Eu quero dizer para você o seguinte: que no dia 5 de abril foi feito um jejum nacional. Muita gente questionou porque veio do presidente, porque não apoia. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O dia 5 de abril foi o último dia que teve um pico muito alto de morte do coronavírus. Se você entrar lá no site do Ministério da Saúde e você vê a estatística do dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, houve uma baixa na mortalidade do coronavírus. Sabe, aquele versículo é real. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, não desista. Eu ouvi o apóstolo Luiz Hermino falar: tem gente preocupado, você é de direita, você é de esquerda, qual é o seu partido? O meu partido não é direita, o meu partido não é esquerda, o meu partido é o alto. E é para o alto que eu quero trabalhar, é para o alto que eu quero colaborar. Ame mais, perdoe mais e volte a caminhar no lugar, na rota e no caminho que Deus preparou para você. Eu quero encerrar este culto hoje à noite orando por você e eu quero abençoar a sua vida. Você foi abençoado? Se você foi abençoado, dá um joinha aí. Mas se você foi confrontado, faz um sinal aí. Diz: pastor, Deus falou comigo, eu fui confrontado, eu fui confrontada. Confrontado a quê? A acordar para a realidade da qual Deus me chamou. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, é um tempo de desespero, de medo, mas foi para esse tempo que Deus separou eu e você como igreja dele, para fazermos a diferença aqui na terra. Se você é igreja de Deus e você não tem se posicionado, porque você tem medo, deixa eu falar uma coisa: a igreja de Deus, depois que tudo isso passar, se não se posicionar, o mundo não precisa dela. Se posicionar, que eu falo, é em estender a mão, em ajudar, em trazer para perto, em colaborar, em servir, em obedecer e fazer a vontade de Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que o Senhor te guarde nessa noite com o seu amor, com a sua paz, e que você não seja mais a mesma pessoa. Pai, eu te louvo nessa noite, eu te agradeço nessa noite porque é você, Senhor, que traz toda a inspiração ao coração do homem.
É você quem traz, ó Deus, a inspiração para aqueles que buscam a Ti. E o Senhor deseja inspirar homens e mulheres nesse tempo, Pai. Mas eles precisam sair dessa distração. Eles precisam sair, ó Deus, deste foco só em um lado da história e saberem que existe um outro lado. E este outro lado é o que vem de você, Senhor. Aleluia. Que Deus nos guarde nessa noite. Que o Espírito Santo nos levante nessa noite. Que o Espírito Santo nos faça mais seres humanos com atitudes divinas. Essa é a minha oração. Que nós possamos ser seres humanos com atitudes divinas. Atitude divina como um bom samaritano. Atitude divina como um mestre na praia, escrevendo na areia diante de uma mulher adúltera e um povo acusador com suas pedras nas mãos. Aonde o Senhor diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Senhor, que a terra escute o clamor que vem do seu coração. Que os teus filhos, que a sua igreja, Senhor. E quando eu falo de igreja, quando eu falo dos seus filhos, eu não estou falando de religião. Eu estou falando daqueles que te servem e te seguem de verdade. Eu declaro paz sobre a nossa cidade. Eu declaro, Senhor, cura sobre os enfermos. Eu declaro, ó Deus, que nenhum quadro que foi confirmado, Senhor, deste coronavírus, Pai, na vida de homens e de mulheres que estão sendo monitorados nessa hora em hospitais ou de quarentena em suas casas, eu declaro que o seu estado, ó Deus, não venha evoluir, Pai, mas eles venham passar por isso e não ter nenhum dano em sua vida. Que a morte, Senhor, não venha sobre eles. Que a nossa família esteja guardada, que a nossa família esteja protegida, e que nós possamos fazer a nossa parte e saber que foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus.